Uma vez mais, estamos aqui. Desejo um excelente dia a todos. Neste dia, há algo de especial para cada um de nós e só cabe a nós saber como alcançar, como colocar a mão neste algo especial. E isto está para ser sempre resolvido em nosso interior, nos nossos contatos com o Criador que está em nossa mente. Então vamos lá, dia maravilhoso. Hoje eu vou trazer para a nossa reflexão o tema da série Consciência, intitulado Como Ativar o Poder Dentro de Você. Eu sou, como a maioria já sabe, Jorge Penteado, eu sou mentor e faço com que você dê sentido à sua vida, através do uso do conhecimento, da compreensão da inteligência espiritual, que a ciência nos propiciou e nos deu um norte claro para que a gente dê sentido à nossa vida. Dar sentido à nossa vida é bom demais, porque nós seremos totalmente úteis ao universo e saberemos exatamente por que estamos aqui, qual é o propósito que temos, e com isso poderemos também, por consequência, estar prosperando em todas as áreas da vida. Bem, vamos lá. Inicio constatando que sempre que estamos num dos ambientes que frequentamos, estou falando de maneira de ambientes diversificados, né? Não estou falando de ambientes assim específicos, né? E quando alguém neste ambiente fala em espírito, muitos passam a inferir em sobrenatural, em coisas inexplicáveis de outros mundos. Enfim, levam o assunto para o lado místico. Isto é, pensam em cerimônias religiosas secretas e cercadas de mistério, algo que não se dá segundo as leis da natureza ou as leis da física. Bem, isto acontece porque estas pessoas sequer sabem que assim são na essência, espírito. É necessário que se compreenda que a ciência hoje reconhece, através de estudos e pesquisas realizadas no último século, com base nos estudos de inteligências, intelectual, emocional e mais recentemente a espiritual, que somos trino. Somos um corpo físico que possui uma mente, onde se encontra a nossa essência, o nosso espírito. É isto mesmo. A ciência hoje nos considera um ser trino. Como disse, e para que fique bem claro, um espírito, nossa essência, que é a imagem e a semelhança do nosso Criador. Isto pode nos permitir afirmar que somos um espírito. Habitamos um corpo que contém uma mente que nos conecta com o Criador. Bem, para deixar muito claro mesmo, somos espírito, corpo e mente, com essência espiritual adquirida de nosso Criador. É como se fosse o pai de alguma criança aqui na Terra. A criança tem o DNA do pai, né, da mãe. Então, é necessário que você entenda isso. Você tem, do lado espiritual, o DNA espiritual do Criador. Você é a imagem e a semelhança dele. Você compreende isto? É necessário para que você possa começar a abrir sua mente para entender o que significa dar sentido à sua vida de uma vez por todas, e que há uma ferramenta poderosa que nos trouxe métodos para que a gente possa, nas nossas vidas, só dar o sentido que queremos a ela através da busca do propósito que todos nós temos, que é de servir sempre. Muito bem.
Para que você se posicione nesta realidade científica, você precisará compreender que somos a coroa da criação. Somos a coisa que há de diferente em toda a criação do universo. Somos os únicos seres aceitos no universo que possuem uma conexão direta com o Criador. Esta conexão se desenvolve pelas petições que fazemos, os pedidos que fazemos ao Criador, através de meditações ou orações, o qual o Criador nos devolve resposta através de nossa intuição, dos insights que recebemos. Sempre que falo sobre insights, pessoas têm dúvidas. O que seriam os insights? Os insights podem chegar a você de várias maneiras. Você pode, de um momento para o outro, começar a enxergar na natureza coisas que você não estava enxergando. Há alguma coisa te chamando a atenção para aquilo. Ou através de um sonho, ou através de um pensamento. Enfim, são várias as maneiras que insights chegam a nós. E nós precisamos estar alertas para que a gente possa, então, recebê-los e fazer com que o sentido em nossa vida entre naquele caminho em que você estará servindo cada vez mais e, por consequência, nós teremos a prosperidade, a abundância em todas as áreas da vida que tocamos. Bem, vamos lançar mão de alguns exemplos de estudos e pesquisas realizadas no último século para entender como a ciência chegou a esta conclusão. Primeiro, na década de 90 do século passado, o neuropsicólogo Michael Persinger e o neurologista Vilayanu Ramachandran e a sua equipe buscaram em tempos diferentes. Tempos diferentes significa que essas equipes não tinham contato. Uma mais para o início de 1990 e a outra mais para meados dessa década. E o que eles buscaram em tempos diferentes? Localizar o que eles designaram de ponto Deus, que nada mais é do que um centro espiritual interno no cérebro humano. No cérebro humano, é isto mesmo. E vejam bem, o localizaram. Localizaram por meio de exames realizados com topografia de emissão de pósitrons, que é uma tecnologia desta década, que identifica no cérebro humano o local de atividade cerebral quando se trata de determinados assuntos específicos. Mostrou que esta área, o ponto Deus, se ilumina em todos os casos em que as pessoas se submeteram à experiência de participar de discussões e tópicos religiosos ou espirituais. Pesquisas outras semelhantes sobre epilépticos e usuários de LSD também levam à iluminação desta área do cérebro. Eu preciso aqui fazer uma rápida introdução ao conceito de energia, no sentido de que nós somos energia. Nós somos guiados pelas frequências energéticas de nosso corpo. Quando nós falamos em epilépticos e falamos em usuários de LSD, nós estamos falando do contato com o Criador através da energia de baixo valor, uma energia que leva você a ter o contato, digamos assim, porque não há mais nada a se jogar na vida. Então você cai tanto nesta energia que você passa a ter visões, a deslumbrar o Criador ou ter experiências espirituais. É muito comum que os epilépticos e os usuários de LSD tenham estas visões. Eles, ao voltarem a si, dizem: poxa,
eu vi uma luz intensa, eu estava caminhando para lá, ou eu senti o meu corpo se desligando. Desculpe, eu inverti. Eu senti a minha mente, o que eu penso, a minha alma se desligando do meu corpo. E eu comecei a flutuar, vendo-o parado, estático. E são esses tipos de experiências que as energias baixas fazem com que você tenha com o Criador. Por quê? Porque você está no último nível de recurso para que você volte a ter condições, através de energias em vibrações maiores, a ter uma vida com sentido. O outro lado desta escala é em que você tem todo o contato, toda a iluminação do Criador, mas com altos valores nas frequências vibracionais. E com isto, você vai estar entendendo corretamente o amor e tudo aquilo que vai cercar você, digamos assim, de uma vida com sentido. E mais ainda, você vai externar sempre estar com a vida tranquila, com paz, com alegria, andando na justiça. Então, eu queria fazer esta parte aqui, e eu fiz, relativa a dizer para vocês que nós estamos submetidos a uma escala de energia que é própria do ser humano, que o leva de um ponto onde ele está muito baixo e encontra o Criador de um jeito em que é para a salvação, digamos assim, final, é o contato final, são os pontos de desligamento desta existência, ou na parte superior desta escala, o conviver harmoniosamente, reconhecendo o Criador e se sabendo quem é. Tudo isto vem destas pesquisas que estão sendo feitas, e cada dia nós temos mais e mais pesquisas neste âmbito. Uma segunda experiência que eu quero chamar a atenção aqui é a do neurologista Wolf Singer, também na década de 90 do século passado. Ele é austríaco, quer dizer, estava bem longe dos demais que estavam nos Estados Unidos. Mostrou que há um processo neural no cérebro que é dedicado a unificar as partes do nosso cérebro e conferir sentido às nossas experiências. Ele chamou isto de aglutinação, algo que envolva as partes do cérebro para que ele se harmonize com o universo, com o Criador. Até então, até estas experiências, só havia duas formas de organização neural: as conexões neurais seriais, que é a base da nossa inteligência intelectual e que permite que o nosso cérebro siga regras, pense de maneira lógica e racional e dê um passo após o outro. Do outro lado, a segunda, que era reconhecida, segundo a maneira que se reconhecia a nossa mente, é pelo lado das conexões neurais em rede. Então nós vimos conexões neurais seriais que nos levam ao intelecto. Aqui é mais complexa a ligação, mas esta ligação das conexões neurais em rede é que nos formam a base de nossa inteligência emocional e são usados para a criação de nossos hábitos, de nossos paradigmas, de nossas crenças, né? Então, nós tínhamos até esta experiência de Singer se concretizar, nós tínhamos esta visão. O nosso cérebro tem um lado que é voltado à parte lógica e um lado que é voltado à parte emocional. Singer concluiu que ambas as conexões, tanto a serial e a paralela, são independentes, mas tinha que ter algo, então, a mais que pudesse harmonizar ambas. Portanto, ele, na verdade,
previu a inteligência espiritual, que vem para dar sentido às coisas, harmonizando o intelectual com o nosso emocional. É um complemento. E ainda vou citar aqui uma terceira experiência. Nesta terceira experiência, eu falo do antropologista, biólogo e neurologista Terence Deacon. Ele é um dos grandes estudiosos de Harvard deste assunto. E em 1997, ele fez uma publicação de um estudo sobre a evolução da linguagem humana. E o que tem isto a ver com o nosso processo aqui? Ele demonstrou que a linguagem exclusivamente humana é simbólica e é uma atividade centralizada em sentido. Então, através de símbolos, por sentido aos símbolos, nós vamos conseguir fazer com que a comunicação humana aconteça e aconteça sempre que assim desejarmos. Bem, isto fez com que o homem evoluísse rapidamente e nesta evolução ele constata que os lobos frontais do cérebro do ser humano, onde se encontra aquele ponto Deus citado na primeira pesquisa abordada, foi visto, foi, digamos assim, notado claramente que ele aumentou de tamanho. Por quê? Porque nós começamos a tomar com a inteligência espiritual, nós começamos a ter a convicção, a tomar a certeza disso, de que o ponto Deus que nós estamos falando, ele está se desenvolvendo com o tempo. E esse desenvolver com o tempo significa que o homem está compreendendo agora que há uma inteligência, a inteligência de dar sentido às coisas nele, homem. E isto está com base no que nós chamamos de inteligência espiritual, que volto a dizer, inteligência espiritual, que vai harmonizar no seu interior a inteligência intelectual e a inteligência emocional, porque elas são separadas, mas precisa haver uma harmonia para que as verdades que você tem em sua mente, elas realmente façam sentido para você. As verdades são próprias de cada um. Como a grande maioria é influenciada pela massa onde se encontra, muitas das verdades são consideradas verdades que não podem ser quebradas. Mas não é assim. Nós somos dotados de maneira a poder pensar e questionar sempre. E a inteligência espiritual nos traz exatamente este conforto com relação a nós podermos questionar a qualquer momento, qualquer coisa que aconteça em nossa vida, e se necessário, podemos até trocar nossos hábitos, trocar as nossas verdades, as nossas crenças. Isto é possível e está provado através de experiências com neuroplasticidade. Eu posso, na minha mente, estar colocando em desuso alguns hábitos que eu até um determinado momento exercia, porque eles não me servem mais. Eu preciso então evoluir com os meus pensamentos e buscar uma verdade que seja mais interessante para o momento que eu vivo. E para isso é que a neuroplasticidade nos auxilia, mas nós precisamos saber explorar como usá-la para que a gente possa trocar estas verdades que estão em nós. Bem, agora você sabe por que sempre falo em dar sentido à vida através da inteligência espiritual. Eu falo porque é a maneira que nós temos hoje de começar de fato a trabalhar a nossa essência, a dar sentido à nossa vida,
a eliminar uma série de questionamentos que nós temos existenciais. E com ela nós encontramos respostas. E mais ainda, nós conseguimos avançar cada vez mais no entendimento, na compreensão do servir e servir mais, que é o nosso propósito. É assim que funciona, né? Bem, a inteligência espiritual nos permite, então, esta harmonização interna, como eu disse, entre as inteligências intelectual e emocional. E ela dá, através desta harmonização, sentido à vida. E traz a você respostas, como disse, a questões existenciais, que nunca antes foram bem compreendidas. Por quê? Por falta de fundamentação pela ciência. Esta fundamentação é bastante recente. Nós estamos falando aqui do início do século XXI, em torno de 2005, em que a estudiosa Asnar e o seu esposo e também estudioso de Oxford, na Inglaterra, lançaram as pedras fundamentais da inteligência espiritual e que hoje, já em 2021, já estão bem mais avançadas, bem mais concretizadas, e nós sabemos então que precisamos dela para viver e viver bem. Nós precisamos da inteligência espiritual e ela precisa ser desenvolvida através de prática, prática e mais prática. É só agindo como ela diz que funciona a nossa mente que nós vamos conseguir então gerenciar a nossa mente. E, além de gerenciar a nossa mente, estarmos entrando em harmonia com o todo, com o universo, com o Criador. Bem, mas assim mesmo, muitos continuam acreditando em histórias que tragam pavor e horror quando falamos de espírito, o que é muito usado para mexer com as emoções de pessoas que não têm a compreensão correta do que são as inteligências, e muito menos de como funciona a nossa mente. São ignorantes sobre este assunto, mas precisam deixar de sê-lo para que possam, de fato, desfrutar de uma vida que vale a pena. Então, pergunto, há algo mais importante do que a vida do ser humano e saber como desenvolvê-la? É para que você reflita, é para que você pense, porque muitas das vezes que eu encontro pessoas que querem ter uma vida melhor, não querem dar nada em troca, não querem sequer compreender como a sua mente funciona e como ela poderia estar fazendo a gestão da sua mente e ter esta vida melhor de uma maneira em que não há como não ter resultados diferentes dos resultados que tem hoje. Resultados estes que não tem como mudar se você não mudar nada na sua vida. Isso tem que ser levado em consideração o tempo todo. Bem, então não fique com medo do que você não conhece. Busque conhecimento e compreensão, e isto a ciência hoje nos dá, a respeito de você ter uma vida melhor, de você dar sentido à sua vida. E isso ela nos dá, a ciência, através da inteligência espiritual. Você precisa conhecer a intelectual, porque é por ali que você vai gerar raciocínio, a sua imaginação trará pensamentos, você raciocina, você quer implementar estas coisas, mas muitas vezes o lado emocional, ele não está de acordo. As emoções que estão sendo levantadas dentro de você, elas não estão de acordo com o raciocínio que você tem. Você pode ainda ter um pouco de dúvida no raciocínio. A emoção que virá é a do medo. E se a emoção do medo vem, não há harmonização. E a inteligência espiritual vai tratar esta aproximação,
ela vai fazer com que você dê sentido às coisas que você está buscando, às novas verdades que você quer implementar em sua vida. Bem, então, para se dar sentido à vida, é necessário ativar o poder que está dentro de cada um de nós. Este poder, ele será ativado a partir do momento que, ao dar sentido à vida, você tem claramente que o Criador, ele precisa ser reconhecido por você, ele está dentro de você, na sua mente. Você precisa saber quem você é, você precisa saber o que você está fazendo aqui para chegar ao que nós chamamos de propósito. Propósito é o que nós fomos desenvolvidos para fazer. E o nosso propósito, dado pelo Criador, é muito claro, é de servir os demais todos, as outras partes todas. Nós somos parte de um todo. E nós estamos aqui para servir todos os demais. E servir de uma maneira crescente, cada vez mais. O interessante do propósito é que você vai se aproximando cada vez mais do padrão que nós chamamos de um propósito que o Criador nos mostrou através da vida de Jesus Cristo, que é servir, servir, servir cada vez mais, até entregando a sua vida a ponto de que você possa entender que você também pode mudar a sua vida e entregá-la para ter novas verdades e novos resultados nela. Então, o propósito é algo que nós direcionamos e vamos nesse sentido, crescendo, crescendo durante toda esta existência. Mas como nós fazemos isto com segurança? Através da definição de objetivos. Os objetivos nada mais são do que pontos de controle que eu vou gerar durante a minha vida e eles precisam ser desafiadores. Tem que ser coisas inéditas que eu preciso fazer, mas que uma vez feita, eu consigo verificar, confirmar que eu estou na direção e no sentido do propósito. O propósito, como você não vai alcançá-lo na sua digamos assim, espiritualidade pura, porque ainda você tem um corpo e você tem uma mente, ele precisa ser o seu alvo, o seu foco primordial. E os objetivos te manterão neste caminho para que você sempre esteja andando dentro da direção e do sentido correto. O crescimento eu destaquei bastante. É necessário você estar crescendo o tempo todo. Muito bem, vamos avançando então. A inteligência no caso, a inteligência espiritual é o meio pelo qual podemos fazer a nossa vida mudar radicalmente, transformar a nossa vida, de maneira a ter em vida prosperidade, ter abundância. Porque isto tudo é decorrência do sentido que você dá à sua vida. E não tem como não ter, se você de fato der o sentido através da busca do propósito e do estabelecimento de objetivos. Toda vez que você termina um objetivo, você estabelece outro. E ao estabelecer outro, você vai ter a confirmação daqui um pouco mais, ao alcançá-lo, de que, de fato, você está na direção e no sentido correto. A abundância vem por você se manter em crescimento e na direção e sentido correto do seu propósito. Bem, é importante, portanto, que você compreenda como funciona a sua mente e de que maneira a verdade que se encontra nela precisa ser moldada. Pois a inteligência espiritual te propicia mudar as suas verdades, os seus hábitos, direcionando-os a uma vida próspera em todas as áreas, conforme eu acabei de falar. Para facilitar um pouco a sua compreensão, eu passei a postar constantemente uma série
de reflexões para que você faça e para que você se sinta sacudido a buscar a compreensão do que é dar sentido à sua vida. E eu estou divulgando isso nas redes sociais que têm o meu nome. Nestas redes sociais, eu estou levando a vocês uma série de informações que vocês poderão refletir sobre até o momento que caia a ficha, como se diz, e vocês vão buscar entender de que maneira vocês podem usar um programa este que eu idealizei, e há toda uma metodologia atrás deste programa, há na realidade um processo atrás desse programa que consta de 12 passos. Estes 12 passos farão com que você, por semana, dê um deles. Mas eles fecham um processo. É um processo que você vai viver e cada vez que você passar por ele, você está definindo claramente um propósito válido de coisas que não são conhecidas por você, mas que o levam a manter na direção e sentido do seu propósito. Então esses objetivos, eles são necessários que sejam bem definidos, e esses 12 passos te dão a dinâmica para que vocês obtenham esses objetivos, realizem esses objetivos e possam estar medindo que, de fato, vocês estão na direção e no sentido correto do propósito. E isso mudará, isso transformará a sua vida. Este programa, ele é feito em 12 semanas, são 12 passos, mas o que eu gostaria de deixar claro? Ele forma um processo, e esses 12 passos, cada vez que na sua vida você busca estabelecer um objetivo, você vai passar por eles novamente. E esse passar por eles novamente é que fará com que você possa estar crescendo. É objetivo sobre objetivo. É cada vez mais a vontade de focar e de buscar aquilo que arde no seu interior, aquilo que você quer. E aí você vai, então, não só experimentar o crescimento do lado do servir, e servir, você precisa primeiro dar para receber, segundo a lei universal do dar e receber, como você também vai se beneficiar de estar cada vez mais, estar crescente na sua vida também a abundância, a prosperidade. E você então estará se transformando, você estará alcançando uma vida que realmente vai fazer com que você, ao final, diga: valeu a pena. Isso realmente me levou a dar sentido em tudo que eu estou fazendo aqui nesta existência. Bem, eu estou então disponibilizando na bio do Instagram, que é Jorge Penteado Mentor, ou na página inicial do Facebook, que é Jorge Penteado, ou ainda na descrição deste vídeo aqui, um link para que você se inscreva nas minhas redes sociais, e eu vou passar a mandar para vocês mais informações, além destas que estão sendo colocadas aí, com nível às vezes de profundidade um pouco maior, para que você possa cada vez mais ter momentos de reflexão que o vão levar a uma vida que, como disse ainda agora, vale a pena. Bom, é isto, pessoal, que eu tinha para colocar aqui hoje. E eu desejo a vocês todas as bênçãos do mundo para que vocês acordem a tempo e sejam abençoados, para que tenham as suas vidas transformadas e possam dizer lá no final, como disse hoje algumas vezes, valeu a pena.